Outubro, mês do terror, não é verdade? Então aqui eu vivi em pessoa, Teacher Ana Ariel. Quero mostrar pra vocês alguns casos dos Warren, ok? Eu fiz uma pesquisa aqui e vou soltar alguns vídeos. E o objetivo é que você aprenda como pronunciar e, é claro, né, passar aquele friozinho na barriga. Como aqui é um conteúdo mais de inglês católico, eu vou trazer alguns documentos, algumas coisas que baseiam mais o ritual católico, porque eu tenho visto muitos canais que o objetivo é falar dos casos em si, e eu acho que às vezes podia melhorar trazendo um pouquinho mais de embasamento. O que vocês acham? Você gostou da ideia? Então, ó, se segura aí na cadeira, já dá o seu curtir, já compartilha com seus amigos, salva para ver depois se você tiver sem tempo, porque a ideia é evoluir. Se você tiver outras ideias, manda para mim e-mail, manda mensagem aqui, manda mensagem no WhatsApp, whatever, ok? Então, saca só essa vinheta e veja o nosso vídeo. Bom, primeiramente, o porquê desse vídeo. Esse vídeo tá nascendo porque eu gosto muito de trabalhar com conteúdo católico. Eu trabalhei quase 10 anos dando aula de inglês em seminários. Eu gosto pra caramba de pesquisar essa coisa de oculto, demonologia e tal. Então isso daqui é um tipo de um trial, ok? É um teste pra ver como é que vai. Bom, nesse primeiro vídeo, que eu quero que a gente converse? Eu quero que a gente fale primeiro sobre os Warren, ok? Vou explicar quem eles são. Se por acaso você não habitou o planeta Terra nos últimos anos e não sabe quem é o casal de demonologistas mais fofinhos que existe, eu vou contar pra você, ok? Vamos lá. Lorraine e Ed Warren, por mais de 50 anos, pesquisaram o oculto sob a luz cristã. Então, assim, eles são católicos, tá? Mas eles colaboraram com exorcismos e investigações de diversas religiões, ok? Que não existe exorcismo somente na Igreja Católica, muito pelo contrário. Os judeus têm exorcismos, o mundo árabe tem exorcismos. Nossa, por falar nisso, tem um filme tão legal na Netflix sobre isso. Quem quiser, me segue lá no Instagram, inglês.católico. Me segue lá, que eu mando pra você depois o nome do filme, que agora de cabeça não tá na minha colinha. O Ed e a Lorraine, to sum up, eles colaboraram com pessoas de diversas religiões, ok? O rito de exorcismo que eles seguem junto com padres e com a aprovação do Vaticano, muito embora o Ed tenha momentos que ele tenha que agir, que ele teve que agir de forma emergencial, enfim. Não vamos aqui entrar em minúcias, porque não é o objetivo. Todo o esquema é um esquema católico, ok? Porque eles são católicos, ok? Não quero usar o verbo no passado, porque eles moram no meu coração, vivinhos da Silva. Então eles são católicos, tá bom? Bora lá. Em primeiro lugar, o Ed e a Lorraine seriam um casalzinho blasé, fofinho, que se conheceu na adolescência e acabou ficando junto para o resto da vida. Não fosse, é claro, o interesse sombrio deles em salvar almas possuídas, ok? Então, tirando essa parte, eles são um casalzinho normal, como qualquer outro casalzinho, beleza? Beleza. O Ed e a Lorraine se conheceram na adolescência. O Ed, ele veio de uma família que a mãe dele era alcoólatra, o pai dele não era lá, assim, super carinhoso. Ele vivenciou alguns episódios difíceis, alguns episódios na vida dele que ele percebeu realmente que existia algo além dessa vida aqui. A Lorraine, ela é clarividente e ela estudou em colégio de freiras, então às vezes ela dava umas apavoradinhas nas freiras lá, falando coisas que ninguém tava vendo, ok? Prosseguindo. Ai, que lindo! Um dia eles se encontraram e viveram felizes para sempre. Gente, isso é muito, muito, muito sensacional! O Ed, as investigações do Ed e da Lorraine deram vida a vários filmes interessantes. Invocação do Mal 2, a franquia da Freira, Annabelle, nossa, um monte de coisa, ok? Além disso, existem
clássicos, como Amityville, de 1979, Amityville 2, de 1982, que eu assisti ontem, bem interessante. O que me deu vontade de fazer isso, esse vídeo aqui, é porque eu acabei de ler Invocadores do Mal, de Cheryl Wicks, ok? E eu já tinha lido Um Lugar Sombrio e Demonologistas, esses são da Dark Side. Poxa, tem um outro também que eu li, que eu não lembro o nome agora, mas é da Dark Side também. Existem 3 estágios que eles desenvolvem, né, o Ed e a Lorraine, que eles falam, que é infestação, opressão e possessão. Então, quando você tá num estágio de manifestação, do demoníaca e tal, existem esses 3 estágios, ok? A gente vai aprender como pronunciá-los agora. Agora vai aparecer a seguinte frase. Possession, a matter of what factly explained is the 4th stage of demonic activity. First comes encroachment, where a negative spirit is given an opening to a human being, either through voluntary means such as a satanic ritual or through involuntary means such as a curse or the performance of an unholy act. The second stage is infestation, when the demons first haunt a person's house. The third stage is oppression, when the spirits begin trying to take over the persons living in the house. The final stage after possession is death. Ed Warren and the Satan's Harvest, ok? Então aqui eu peguei uma quote, uma citação do Ed Warren e agora eu vou explicar. Então ele começa falando, possession. A possessão é o 4º estágio da atividade demoníaca. Primeiro vem o encantamento, ok? É aquele namoro, quando o espírito ele vem, digamos assim, no estado de São Paulo, a gente fala te rodear, ok? O espírito tá ali, ó, te rodeando. Aí, ele tem aquela brecha. Então, que pode ser de forma voluntária, você fez algum ritual satânico, alguma atividade satânica, de uma forma involuntária. Vamos supor que você foi amaldiçoado. Ou se você fez um ato não sagrado, ok? Um ato muito profano. Então, essa é uma forma de haver uma brecha. The second stage is infestation, when the demons first haunt a person's house. O segundo estágio é a infestação, quando o demônio começa a assombrar a sua casa. The third stage is oppression, when the spirits begin trying to take over the persons living in a house. Então, o terceiro é opressão. É quando, nesse estágio, é quando o espírito ele começa a querer tomar a vida da pessoa que tá na casa. Então, é quando a pessoa já não acha mais que ela tá muito bem da cabeça. The final stage after possession is death. Qual que é o objetivo da possession? É a morte. De acordo com Ed e a Lorraine, a morte é um ato que se oferece. Então seria através de suicídio, matar pessoas e depois se suicidar. Que os casos que a gente vê nos filmes, nos livros, a ideia é levar para esse lado. Então a pessoa geralmente que está sofrendo sob essa influência demoníaca, ela quer matar pessoas e se matar em seguida. Pesado, né? Uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro, Invocadores do Mal, além de toda a bagagem teológica que eles trazem, todas as explicações que realmente são muito, muito interessantes, principalmente desses estágios que eu acabei de ler, é que eles contam que naquela residência, na Ocean Drive 1112, que é a casa dos Defoe, que é onde houve aquele massacre, o garoto matou os pais e os irmãos, e depois ele foi preso, e até um padre percebeu que ele estava sofrendo influência demoníaca quando fez aqueles atos. Esse momento, assim, os Warren, eles não estavam diretamente ligados a esse caso, ok? Até houve um outro pesquisador que foi lá e tal, e disse que era tudo uma hoax, uma farsa. Os Warren investigaram a casa e eu vou falar uma coisa pra vocês, isso tocou meu coração. Quando os Warren estavam na casa, a Lorraine, ela tinha que ir pro segundo andar, então ela tinha que subir, ok? A casa tinha 3 andares, ok? Então tinha ground floor, first and second. Ela foi subir. Quando ela foi subir, ela foi rezando e pedindo a proteção de Deus e foi rezando. Tiraram fotos enquanto ela estava lá. E numa das fotos apareceu essa imagem aqui. Como vocês podem ver, isso daqui é um cervo, é um moose, é um veado, enfim, que
é produto de uma caça. No horn, ali no chifre, o que você tem? Você tem a imagem de um religioso. Eu já tinha visto esse religioso em livros católicos. E eu fiquei muito curiosa para descobrir quem que era aquele padre que aparece no chifre do veado na foto da Lorraine. É o Padre Pio. O Padre Pio, pelo pouco que eu pesquisei... Gente, eu quero fazer um vídeo só sobre o Padre Pio, porque ele é maravilhoso. Eu terminei de ler o livro ontem, aí eu fui deitar e eu fiquei até não sei que horas no meu Kindle. Eu já entrei lá na Amazon, comprei um livro da Canção Nova e já comecei a pesquisar o Padre Pio. Uma crítica que foi feita ao Padre Pio é que, se dependesse dele, a gente voltava para a Idade Média, porque parece que o Padre Pio, ele era uma pessoa assim, avesso às modernidades. Ele nasceu no final do século XIX, então ele viveu a maior parte da sua vida no século XX, e ele era um padre muito, muito humilde, muito santo. Ele era um padre que rezava missas 5 horas da manhã e passava 16, 18 horas ouvindo confissões. Muitas pessoas criticaram essa simplicidade, essa vida rústica do Padre Pio, mas ao que parece, ninguém podia negar. Tanto a missa quanto a confissão com o Padre Pio eram experiências impactantes, experiências que você não consegue dizer que é algo do dia a dia. Realmente era algo impactante. Bom, vai ter vídeo sobre ele, aguarde, tá bom? Prometo. O Padre Pio é quem apareceu ali em socorro a Lorraine quando ela rezou e pediu proteção. Eu achei esse fato interessantíssimo. Isso é mostrado no livro Os Invocadores do Mal, que foi esse que eu acabei de ler, que é da Cheryl Wicks, ok? Esse livro, ele reúne entrevistas com os Warren em diversas ocasiões e eles comentam casos, eles fazem estudos de caso. E eles falam sobre coisas muito interessantes, como espíritos elementais da natureza, comunicação, por que às vezes as pessoas que morreram, elas ainda estão aqui conectadas à Terra, o que acontece, e a parte mais difícil, que muitas pessoas se compadecem das pobres almas e são enganadas por espíritos demoníacos, espíritos não humanos, que se fazem passar por almas penadas, por pessoas que precisam de oração e ajuda, simplesmente para enganar. Aí vocês lembram que o Ed falou dos Unholy Acts? Então, por aí vai, minha gente, por aí vai. Uma das coisas que eles sempre falam é da comunicação com os mortos. E eles sempre perguntam, ou melhor, perguntavam sobre aquele Ouija table, sabe aquela tábua Ouija? Então, que ali você vai estabelecer conexão e você não sabe quem tá do outro lado. Então, quando você pega uma Ouija table, você pode estar se comunicando com uma alma penada que precisa de ajuda, ou você pode estar se comunicando com um espírito não humano, que nunca foi humano e realmente não quer o seu bem. Então, eles falam que é para evitar esse tipo de comunicação, que esse tipo de comunicação, ela não traz benefícios e muito pelo contrário. Você pode ter como consequência uma coisa que vai atrapalhar a sua vida para sempre. E pior que atrapalhar a sua vida, pode atrapalhar a sua afterlife, a sua vida após a vida. Então, não é muito legal a gente pensar nisso. Bom, esse vídeo tá ficando muito longo, então eu vou finalizar, ok? Para finalizar, eu gostaria de falar aqui uma frase que é do Ed Warren, ok? Eu vou ler a frase que vai aparecer aqui e vou comentar sobre ela, tá bom? Então, diabolical forces are formidable. These forces are eternal and they exist today. The fairy tale is true. The devil exists. God exists. And for us, as people, our very destiny hinges upon which one we elect to follow, ok? Eu já ouvi várias vezes pessoas comentando que existe um lobo bom e um lobo mau dentro da gente, a gente tem que escolher qual que a gente quer seguir. Bom, o Ed, ele vai além dessa metáfora do lobo bom e do lobo mau. Ele diz que as forças diabólicas são formidáveis. Essas forças são eternas, elas existem hoje em dia. O conto de fadas é verdadeiro, é real. O diabo existe, Deus existe. E para nós, pessoas, o nosso destino, ele se conecta com qual nós decidimos seguir, ok? Então, com essa mensagem, eu finalizo o meu vídeo. O nosso livre-arbítrio
ele é supremo. Então a gente tem o poder de decidir. Gente, obrigada pra quem ficou até aqui. Se você ficou até aqui, dá aquele joinha maneiro, compartilha com seus amigos, vamos espalhar a palavra aí, ok? Thank you so much. Qualquer dúvida, gostou do vídeo, quer ver mais vídeos desse tipo? Eu tenho algumas coisas no Instagram, eu vou começar a migrar pra cá os vídeos e vou falar mais sobre outras coisas do contexto católico também. E esse mês eu vou trazer algumas coisas desse conteúdo mais oculto, ok? God bless you. Bye bye.